Seria possível eu utilizar a minha nota do Enem para entrar em uma universidade europeia? Pergunta interessante, né? E sim, é possível em Portugal. É possível você utilizar a sua nota do Enem para estudar em uma instituição de ensino superior em Portugal. Fica nesse vídeo que eu vou te mostrar muitos detalhes sobre isso e vou começar a falar sobre os vistos de estudante em Portugal. Se tu não me conhece, eu me chamo Lucas Abad, sou advogado no Brasil e em Portugal e atuo em Portugal na área do direito migratório. Trago aqui nesse canal muita informação a respeito dos processos de imigração. Então, hoje eu estou para falar aqui contigo sobre as questões migratórias para os estudantes em Portugal, tá bem? Como que tu faz para obter um visto de estudo em Portugal? Bom, o destaque especial aqui, óbvio, é você utilizar a nota do Enem, então fica nesse vídeo que eu vou te falar muitas coisas e como que isso é possível. Vamos lá? Por que tu escolhe Portugal? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que te fazer. Porque eu acho que tudo, e a gente vai falar muito sobre planejamento aqui nesse vídeo, tudo vai falar sobre o planejamento. Mas o planejamento começa como? O teu motivo, né? Por que Portugal? Por que será que eu escolheria para fazer parte da minha trajetória acadêmica Portugal? Bem, além de ser um super país com uma rica herança cultural e uma qualidade de vida incrível, Portugal se destaca pela excelência do ensino superior. As universidades portuguesas reconhecidas, olha, centenárias, né? São reconhecidas internacionalmente pela qualidade da educação, pela pesquisa inovadora e pela diversidade, obviamente, dos cursos oferecidos. E o melhor, para estudantes brasileiros, existe a incrível vantagem de utilizar a nota do Enem para admissão nas instituições aqui de ensino superior em Portugal. Isso significa que o teu desempenho no Enem pode ser a chave para as portas em instituições de renome e para uma nova vida, de repente, fora do Brasil, na Europa, em Portugal. Já pensou nisso? Isso aí aumenta ainda as tuas chances, por exemplo, de estudar num ambiente acadêmico de excelência. Eu vou explorar contigo agora como que tu pode aproveitar essa oportunidade, por exemplo, para vir para Portugal. E esse ser um destino ideal para a tua formação acadêmica, para a tua formação universitária, tá bem? Vamos entender como que o teu processo do Enem pode ser o passaporte para estudar em Portugal, porque essa parceria entre Brasil e Portugal, que permite que a tua nota do Enem seja usada a ingressar na universidade aqui em Portugal, de renome, por exemplo, como Universidade de Lisboa, Universidade de Coimbra, Universidade do Porto. Isso significa que tu não vai ter a necessidade de fazer um vestibular adicional, de fazer um processo seletivo específico para aquilo e tornar esse processo mais rápido. Mas isso é só para estudantes brasileiros. O Enem é do Brasil, obviamente. Esse sistema não facilita o acesso ao ensino superior português, não só facilita o acesso, mas também proporciona a esses estudantes brasileiros, que eu disse, uma chance de se beneficiarem dessa educação de qualidade reconhecida internacionalmente, sem o estresse de se adaptar ao novo método de avaliação, por exemplo. Além disso, estudar em Portugal vai abrir, como eu já disse, inúmeras possibilidades, oportunidades e ampliação de uma rede de contatos profissionais internacionais e tu alavancar a tua carreira. Isso é incrível, é incrível. Bom, como que tu vai usar essa nota? Isso que a gente vai falar com o tempo. Mas agora eu preciso te falar sobre os tipos de visto em Portugal, porque não basta eu te falar que, ok, vai fazer o Enem e tal, tal, tal. Vamos seguir uns passos, tá? Como é que funciona? Para tu entrar em Portugal, tu precisa de um visto. O que que é o visto? É o documento que vai estar colado no teu passaporte que permite você entrar em Portugal. Existem basicamente, vamos pensar assim, dois grandes tipos de vistos, né? Conforme o tempo. São aqueles de curta duração que até 90 dias, se for a tua estadia em Portugal, eles podem ser requeridos. Se for mais de 90 dias até um ano, eu vou para os vistos de estada temporária. Se for mais de um ano, eu vou para os vistos de residência. Por exemplo, o visto D4, que foi o que eu falei no início do vídeo, né? Vistos para Portugal de estudos de residência é o visto D4. Mas vamos com calma, tá bem?
Você vai precisar comprovar, além da tua matrícula, obviamente, na instituição de ensino, a gente já vai falar sobre o processo de Enem, que é antes desse processo de visto, o seguro-saúde, ou PB4, por exemplo, que é válido em Portugal, comprovação de meios de subsistência pelo período da estadia e, se for um visto de curta duração, principalmente, a passagem de regresso. Você precisa já apresentar. A não ser, claro, que você tenha um subscritor de um termo de responsabilidade que vai se responsabilizar sobre essas questões e você se valendo da CPLP, se tu não sabe, dar uma explorada nesse canal sobre isso, você pode ser dispensado no caso aí de apresentar o bilhete de regresso, tá bem? Bom, eu preciso te falar aqui algumas dicas que são importantes para facilitar aí o teu processo de aplicação ou até mesmo a aprovação desse teu visto. É necessário que tu te certifique que toda a documentação vai estar atualizada, que toda a documentação está necessária conforme o checklist que tem. Te programa com antecedência, porque tu tem ainda os períodos de processamento do visto. Você vai precisar demonstrar o teu plano de estudos, você vai precisar demonstrar que você foi aceite na instituição e a teu alojamento também, onde é que você vai ficar e tudo mais, tá? Assim, volto a dizer, a chave para uma transição suave, a chave para o sucesso, preparação, aprovação, é o teu planejamento. É o teu planejamento. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa documentação, mas principalmente um pouco sobre como você vai gerir esse processo para tu entender que existem passos a serem seguidos e para você poder fazer tudo da maneira mais correta possível, tá bem? Eu acho que eu não falei, mas eu não vi se tu deu o teu like aqui já. Deixou o teu like aqui? Deixa o teu comentário também, me diz de onde tu tá falando, compartilha esse vídeo com outras pessoas. Não esquece de te inscrever aqui nesse canal, não sei onde que tá, se é nesse canto ou nesse canto, mas não esquece de te inscrever nesse canal para não perder informações, porque aqui a gente não fala só sobre visto de estudos, a gente fala sobre tudo. E inclusive vão ter informações muito importantes do teu processo de imigração aqui em Portugal, tá bem? Bom, quando tu inicia o processo de candidatura do visto, é importante tu seguir aqueles passos, né, para evitar atrasos, evitar rejeições, porque isso pode dar uma dor de cabeça incrível. O que eu já vi de pessoas que se perderam no meio do processo, tiveram primeiro ponto, que é a aprovação na instituição, que é uma das coisas mais difíceis também de conseguir, e aí não conseguem vir para Portugal no momento exato. E aí perdem todo o processo, gastam dinheiro gigantesco. Então, evita isso, te planeja, organiza os documentos, prepara o teu formulário da maneira correta. É importante que antes de mais nada, tu prepare toda essa documentação. Antes de tudo, prepara a documentação. O teu passaporte válido, o teu comprovante de aceitação na instituição de ensino em Portugal. Eu tô rindo porque, assim, teve gente já aplicando visto para Portugal que foi aprovado na Espanha. Não faz sentido, você tem que aplicar no país onde você vai estudar. A questão dos teus meios financeiros, a questão do seguro-saúde, caso você não tenha o PB4, e aí, dependendo do caso, né, o resultado do teste de língua portuguesa, não, aqui a gente está falando de Enem, então nem vou falar sobre esse teste de língua portuguesa, porque a gente está falando de brasileiros, falam português aqui, português, Portugal, tá, né? Tudo certo. Bom, existem formas de tu aplicar o visto. Você vai ver se na sua região, por exemplo, você tem a VFS, que é a empresa que faz a intermediação desse processo de aplicação do visto, ou se você vai aplicar diretamente no consulado através da plataforma eVisa. Não é um visto online, tá? Mas é um formulário online onde você vai fazer a solicitação, vai subir os seus documentos, depois vai agendar a sua entrevista no consulado, que não é bem uma entrevista, é uma entrega de documentos, e vai esperar o prazo de processamento. Óbvio que você vai ter que pagar taxas, né, de aplicação desse visto. Se for a VFS, tem os serviços adicionais da VFS, mas tudo isso vai garantir, vai fazer com que tu garanta que o processo está todo certo, está todo tranquilo, está todo em dia, tá bem? Segue aquele checklist. Eu gosto da VFS porque a VFS tem um checklist. Então você vai seguir aquele checklist tal e qual, tá bem? Não inventa moda. Não pode usar grampo, não pode usar clips, não pode usar post-it, não pode usar marca-texto, não pode. Nada disso. Caneta preta, preenchimento sempre. Atenção, atenção, atenção. Tem muito processo que volta e você vai perder tempo por causa disso. Por isso, tu tem que estar preparado, preparado sobre todas essas coisas. Em especial, quando for no Evisa, que você vai lá e entrega pessoalmente, pode ser que eles te façam algumas perguntas sobre a instituição e tudo mais, tá tudo bem. Você tem já tudo na ponta
da língua, tá bem? O tempo de processamento vai variar conforme o tipo de visto, né? Se for um visto de estado temporário, 30 dias úteis. Se for um visto de residência, são 60 dias úteis. É importante que você planeje isso, principalmente para construir o seu cronograma. Sabe que nos nossos processos de assessoria, no primeiro encontro, e é o que eu digo que vocês devem replicar para o caso de vocês, é assim: organiza o cronograma. Faz um cronograma mesmo, um calendário. Coloca lá 60 dias úteis. 60 dias úteis significa que é o prazo para análise desse processo, tá? Então, não adianta você pedir com 30 dias de antecedência que não vai dar tempo. Mesmo que o visto seja aprovado em menos tempo, é importante que você dê esse tempo para o consulado fazer a análise, porque é o tempo legal, é o prazo legal que eles têm. Então, atenção com isso, porque a data prevista de chegada vai ser aquela data que vai ser posterior aos 60 dias úteis. Portanto, vocês devem estar atentos ao prazo de processamento, ao prazo de análise deste pedido, para não perderem prazos. Atenção com isso. Uma vez aprovado o processo, aí sim você vai poder pegar o seu passaporte e viajar dentro daquele período que você mesmo indicou lá, que a data prevista de chegada, para aqueles 60 dias posteriores, vai ser a data prevista que eu vou chegar em Portugal, tá bem? E dali vão contar todas as outras questões importantes, como, por exemplo, a questão da tua estadia, que você vai ter que comprovar, como, por exemplo, os meios de subsistência, etc, etc, etc. E óbvio, é óbvio que você precisa fazer isso a um tempo que dê, né, tempo para você iniciar. Você não vai dizer que vai chegar em Portugal depois de já ter começado 2 meses a tua aula. Não funciona assim. Não dá, tá bom? Vamos agora ao que vocês estão esperando, né? A utilizar a nota do Enem. É possível? Claro que é. A admissão em universidades portuguesas é uma excelente, sim, oportunidade para estudantes brasileiros, mas é importante tu entender o processo e os prazos que vão garantir essa transição tua para Portugal. E o que que é preciso? Isso, é preciso que você explore as instituições. Verifique a lista de universidades. Primeiro, vai verificar as universidades que aceitam, obviamente, o Enem como critério de seleção e admissão às instituições portuguesas, porque cada instituição vai ter próprios requisitos, né? E é preciso você confirmar que requisitos são esses para saber se essa universidade realmente aceita. Quando que eu vou fazer isso depois que aplicar o visto? Óbvio que não, porque eu preciso da aprovação, então vai ser antes da aplicação do visto. Prepara os documentos dessa aplicação. Você vai precisar de uma cópia do boletim de desempenho individual do Enem, óbvio. Então, não vem com essa historinha. Tá com prazo lá, perdeu a senha de acesso, não consegue acessar o boletim, perdeu o prazo. Não, não dá. Certifiquem-se dos prazos, certifiquem-se do cronograma, certifiquem-se que vocês vão ter o prazo em mãos, certifiquem-se que vocês têm todos os documentos de aplicação e façam a aplicação. Essa aplicação, ela pode ser feita muitas vezes por muitas universidades de forma online, tá? Online, pelo computador, pela internet, ou algumas vão exigir o envio de documentos físicos, por exemplo. Isso, ou outras vão exigir que você esteja na universidade ou através de um representante também você pode fazer uma procuração, alguém que faça todo esse processo para você também. Tudo vai depender do edital dessa universidade. É importante você ficar atento aos prazos de admissão da universidade. Submeter o resultado do Enem dentro do prazo é crucial, porque isso vai afetar diretamente o teu processo de aplicação para o visto. Como, Lucas? Óbvio, porque se tu tem aquele prazo do visto, tem o prazo da instituição, tem que começar as aulas, tem que te preparar, não deixa para a última hora. Já começa a te preparar com antecedência. Porque se tu não conseguir o visto, você não vai conseguir vir, você vai perder dinheiro, vai perder tempo, vai perder tudo. Por isso, é importante, depois que tu recebe a confirmação. Ah, tem muita gente que vem aqui e pergunta assim, doutor, eu já tenho a aprovação, estou indo para Portugal. Você não vai entrar em Portugal. Você não tem o visto, tá vindo estudar, não tem o visto de estudo, não vai entrar em Portugal. Tem que ter o visto de estudante. E a admissão na universidade é o requisito-chave, é a primeira parte para obtenção do visto. Então, para evitar qualquer atraso, por favor, te planeja, tá bem? Te planeja, te organiza. Faça todo o processo direito, respeite os documentos, respeite o checklist, respeite o formato, o processo, respeite o processo de como isso vai ser feito, tá bem?
Agora, aqui eu vou precisar te passar algumas outras questões em relação à tua mudança para Portugal. É importante para a tua preparação, para essa migração, para esse processo migratório, tu tem que ter atenção aos detalhes, não só as questões dos estudos, mas as questões legais. Aqui nesse canal você encontra muita coisa sobre a autorização de residência, sobre as partes burocráticas, né, os preparativos, né, que eles precisam ser completos e exigem passos, planejamentos e tudo mais. É importante você verificar tudo que você vai precisar levar do Brasil antes de chegar em Portugal. O que que você vai ter que deixar? Deixa uma procuração para alguém para resolver as coisas caso você não, né, no momento que você vai estar fora. Bom, eu estou indo de mudança para Portugal, eu vou estudar e depois eu vou ficar em Portugal. O que será que eu preciso levar para me estabelecer em Portugal? Será que eu tenho que fazer reconhecimento do meu ensino médio, mesmo que eu faça o ensino superior? Depende do motivo, das questões que você vai precisar desenvolver durante. Por isso, pessoal, planejamento é tudo. Planejamento é tudo sobre Portugal, tá bem? Explorem sobre Portugal. As questões de moradia, principalmente, exigem muita preparação. Por quê? Nós estamos passando por uma situação bem complicada na Europa como um todo, mas Portugal está mais delicado. Os arrendamentos estão altíssimos, de quartos, de T0, T1, T2, tá muito complicado. Então, tu precisa te planejar. E aí, quando eu falo de te planejar também financeiramente. É necessário que tu organize as tuas finanças, que tu inclua a abertura de uma conta bancária em Portugal assim que tu chegar. Como é que vai ser feito isso? Que tu faça uma conta, por exemplo, na Wise, que você pode fazer transferência, utilizar, não vai ficar utilizando o real do teu cartão direto nos caixas. Eu fiz isso quando cheguei, tá? E assim, perdi muito dinheiro. E cada saque era um horror que me cobrava. Então tem que ter atenção com esses detalhes, tá? Planejamento não só do arrendamento, do teu aluguel, o teu planejamento financeiro, o teu planejamento familiar, como é que vai ficar tudo isso. Ah, e um ponto importante. Não é só isso aí, esse monte de documento. Olha assim, não tô querendo te assustar, tá? Mas assim, é muita coisa mesmo, por isso planejamento é importante. Depois, quando tu chegar em Portugal, porque lembra que eu falei lá no início que visto é quando você entra, né? E depois, para você residir em Portugal, você tem que ter uma autorização de residência. E isso é feito na AIMA. A AIMA é a Agência para Integração, Migrações e Asilos, tá? Esse órgão da AIMA é o responsável por te conceder a autorização de residência, que é um outro processo, e eu não vou ficar falando aqui, porque senão vai tomar todo o tempo desse vídeo. Muito importante vocês pensarem e se prepararem para uma adaptação cultural em Portugal. As questões da língua, as questões da etiqueta, né, de como que eu vou me portar com a cultura, como que eu vou me inserir nessa cultura. Isso só não vai facilitar o teu processo de imigração, mas também vai enriquecer a tua experiência de estudos no exterior, com toda certeza. O que você quer, com certeza, não é só migrar. O que você quer é agregar informações para você, é desenvolver competências interculturais, é ter contato com pessoas. E isso tu só vai fazer se tu te abrir a uma nova cultura ou a várias outras culturas. Por quê? Os estudantes internacionais, eles têm essa vantagem. Eles convivem com inúmeras culturas em Portugal. Então, vamos tornar esse processo o mais proveitoso possível. Explora, tenha uma imersão cultural, explora a cultura local. E local, quando eu digo, as diversas localidades de Portugal, a gastronomia, as tradições, os lugares históricos, para que tu possa entender o país. Faz isso antes. Isso é bem interessante para ti. É importante também tu se familiarizar já antes de vir com o sistema acadêmico, no que eu quero dizer aqui, as normas da universidade, os regulamentos da universidade. As universidades têm regulamentos específicos também para estudantes internacionais, e existem inúmeros recursos universitários que devem ser vistos e estudados. Já pensou também receber algum auxílio ainda para estudar, né? Tanto só que você pode conseguir nos centros de apoio aos estudantes internacionais, que tem nas universidades também, mas também sobre as orientações acadêmicas, aos grupos de estudantes. Vai te inserindo nisso. Quando eu falo cultura, é no geral. Te insere em tudo. Te insere a comunidade, te insere a língua, participa dos grupos de estudantes internacionais. É importantíssimo, é riquíssima essa experiência. Já pensou? Você recebeu um convite para ir visitar um amigo ou a família de um amigo, sei lá, na Holanda, porque esse holandês está estudando junto com você em Portugal.
Olha, que rico isso. Isso vai ser enriquecedor para o teu processo de jornada acadêmica, profissional, pessoal de imigração em Portugal. Se tu estiver atento a todos esses dados, se tu conseguiu tomar nota de tudo isso que a gente falou, não esquece de deixar aqui, Lucas, olha, importante esse ponto, importante tudo isso que tu disse, etc, etc e tal. Eu até queria te mostrar para vocês alguma, mas eu acho que não vai dar tempo. Vou deixar para um outro vídeo, eu vou deixar aqui, na verdade, para vocês colocarem as dúvidas de vocês e sugestões para próximos vídeos que a gente vai falar sobre isso. Não só sobre o ingresso do Enem, que vocês já viram que é possível, mas sobre todo esse processo do visto, que tem que ser visto. Visto que tem que ser visto. Tá bom? Olha, fica com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos nos falando. E se tu não me segue nas redes sociais, aqui está o link, né, na descrição desse vídeo dos meus contatos, contato do WhatsApp, contatos de Instagram, TikTok, etc e tal. A gente vai conversando por aí. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso para você. E se você ficou até o final desse vídeo, escreve a palavra estudante internacional, que eu vou saber que tu ficou até o final desse vídeo, tá bem? Grande beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos nos falando. Tchau, tchau. Até mais. Fui.